Boa noite a todos. Sejam bem-vindos à nossa casa de oração. Estamos aqui reunidos em nome de Jesus para aqui receber tudo aquilo que nós viemos buscar, mas para fortificar a nossa fé, nosso sentimento de fraternidade, de amor para conosco e para com o próximo, é através da oração que nós vamos abrir a sintonia com o nosso divino Deus de amor e misericórdia, Jesus, que é o nosso divino amigo, a todos os nossos benfeitores espirituais, o guia protetor de cada um de nós, a nossa Mãe puríssima de amor e bondade, a Virgem Maria. Vamos orar então, meus irmãos, se possível, fechar os olhos, relaxar o nosso corpo, acerenar o nosso coração, acalmar a nossa mente. E vamos dizer ao nosso divino amigo Jesus o nosso muito obrigado pelo dom da vida, por tudo que nós somos e por tudo que nós temos. Também agradecer pelo dia de hoje, por esse novo mês que ora se inicia, agradecer pela nossa família, agradecer pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho. E vamos dizer a Jesus, que é o nosso mestre, que deixou muitos ensinamentos para que nós vivemos em harmonia, com saúde, com vida plena, que somos gratos. A nossa gratidão ao nosso divino amigo. Mestre, muito amado Jesus, aqui nos encontramos reunidos em teu nome, porque tu nos ensinaste que onde estiver 2 ou mais pessoas reunidas para orar em teu nome, a tua presença far-se-á. E é com a nossa confiança, com a nossa fé, sustentado no teu amor, que temos a certeza que estás conosco. Temos a certeza que aqui estão os teus enviados para nos proteger, para nos dar a tua luz, a tua paz, a tua saúde, a tua esperança, esperança em dias melhores, esperança de nos renovarmos intimamente, porque sabemos, Mestre amado, o teu amor sublime nos sustenta, nos oferece o caminho reto e seguro, mas ainda, diante das nossas imperfeições, diante da nossa pequenez, muitas vezes vacilamos. Então te pedimos, Mestre amado, nos conduz no teu caminho, no caminho do bem e da verdade, para que possamos aqui na terra ser as ovelhas mansas do teu rebanho, aquele rebanho conduzido pela tua luz e pelos teus ensinamentos. Abençoa, divino Jesus, o nosso trabalho
e pedimos a permissão para Feliciano Prats, Francisco de Jesus Vernetti, para que estejam conosco, permitindo que aqui brilhe a vossa luz, hoje e sempre. Vamos ouvir agora, do Livro dos Espíritos, a leitura de perguntas e respostas e, a seguir, o Evangelho. Do Livro dos Espíritos, ainda sobre a intervenção dos espíritos no mundo material. A pergunta: os grandes fenômenos da natureza, aqueles que são considerados como perturbação dos elementos, provêm de causas acidentais ou têm um objetivo providencial? Tudo tem uma razão de ser e nada acontece sem a permissão de Deus. A outra pergunta: esses fenômenos sempre têm por objetivo final atingir o homem? Às vezes, esses fenômenos têm no homem sua razão imediata de ser. Entretanto, na maioria dos casos, seu objetivo único é o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu inicio a nossa reflexão com o capítulo 37 do livro Mãos Unidas, que chama A Estranha Crise, de Emmanuel. O mundo vem criando soluções adequadas para a generalidade das crises que o atormentam. Existe, porém, uma crise estranha, e das que mais afligem os povos, francamente inacessível à intervenção dos poderes públicos, tanto quanto aos recursos da ciência nas conquistas modernas. Referimos-nos à crise da intolerância, que desde o travo de amargura, que sugere o desânimo, a violência do ódio, que impele ao crime, vai minando as melhores reservas morais do planeta, com a destruição consequente de muitos dos mais belos empreendimentos humanos. Para a liquidação do problema que assume tremendo vulto em todas as coletividades terrestres, o remédio não se forma de quaisquer ingredientes políticos e financeiros, por ser encontrado tão somente na farmácia da alma, a exprimir-se no perdão puro e simples. Esse tema da intolerância, o ano começa, né, a gente brinca que começa depois do carnaval, nós teremos esse ano eleição, teremos Copa do Mundo, novas guerras surgindo no mundo. E eu achei importante porque me passou uma palestra do Haroldo Dutra Dias sobre intolerância, e achei importante algumas coisas que ele colocou. E aí ele diz assim, quando a gente começa a falar em intolerância, a gente precisa fazer um mergulho dentro de nós mesmos. Porque é importante a gente se reconhecer intolerante, em diversos níveis. E o mais difícil, parar de apontar o dedo para os outros. Porque a gente tem uma tendência, tá difícil de conversar com fulano, ele tá muito intolerante. O que a gente está querendo dizer? Ele não concorda comigo. A intolerância dele é essa. O que está me incomodando é que ele não concorda com as minhas ideias. A doutrina espírita nos ensina que os maiores entraves da nossa evolução moral são as dificuldades que nós mesmos carregamos no nosso íntimo. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, no capítulo chamado Examina a Própria Aflição, ele diz que a intolerância é um sofrimento íntimo. Ele diz assim, examina a própria aflição para que não se converta a tua inquietude
em arrasadora tempestade emotiva. A gente vai ficando inquieto quando os outros não veem o mundo como a gente vê. E isso vai gerando a intolerância. Das mais simples às mais complexas. Se tu tá com pressa, mas o motorista da frente não tá. Eu chego na lotérica louca para pagar uma conta, mas parece que é só eu que tô com pressa. A pressa do mundo nos torna intolerantes. Porque a gente pensa, o mundo deveria girar em torno das minhas necessidades. Mas não gira. E aí vem a tempestade emotiva que Emmanuel diz, quando a gente é contrariado, quando alguma coisa me incomoda, quando eu fico inquieta, vem a tempestade emocional e vem a intolerância. E aí a gente pensa, quando eu falei ali que novas guerras surgem, muitos por intolerância religiosa, inclusive, do que a gente está precisando, senão de paz. Claro que é natural ficar inquieto, incomodado, desconfortável em situações em que as pessoas não pensam como nós. Só que isso não deveria ser tão incisivo nas nossas emoções. A gente não precisa ir para um campo de batalha toda vez que eu converso com alguém e essa pessoa não pensa como eu. O Haroldo diz que nós precisamos nos atentar para a diversidade. Diversidade dos sentimentos, das opiniões, diversidade de gênero, de raça, da escolha religiosa. A diversidade produz sentimentos e formas de viver diferentes que nem sempre são erradas quanto a gente pensa, são apenas diferentes. E aí a gente precisa pensar que isso não deveria ser motivo de intolerância. Seria maravilhoso se todos pensassem como eu? Será que seria? Será que teria graça? Todo mundo pensando igual? A diferença, a diversidade é rica demais. E isso que faz de nós seres únicos. Porque cada um de nós, apesar de às vezes concordar com ideias de outras pessoas próximas, temos as nossas diferenças. Aí eu posso pensar assim, não, mas eu não sou intolerante. De tudo que eu já aprendi lá no centro espírita, não sou intolerante. Será? O contato com o diferente traz inquietude. A gente percebe que o outro não é a gente. O outro é o outro. Dentro de casa. Com as pessoas que a gente convive. Com os filhos, por exemplo, que a gente quer que eles façam o que a gente quer. E o que eles pensam não leva em conta. E a intolerância disso, o Haroldo ainda dá um exemplo de quando a gente coloca muitas regras dentro de casa e que a gente não consegue seguir por conta de não levar em conta a opinião de cada um. Nesse capítulo do livro Religião dos Espíritos, Emmanuel diz que a aflição do fanatismo chama-se intolerância. Ah, mas eu não sou fanático. Aqui o fanático a gente pode pensar fanático religioso, na política, no time de futebol. Tem várias formas de fanatismo. E muitas vezes quando a gente fala em fanatismo, a gente pensa no homem-bomba, por exemplo. Isso é o auge do fanatismo. Mas a gente, de forma mais sutil, muitas vezes quer impor uma ideia de forma apaixonada e radical. E isso é um fanatismo. O fanatismo é um apego irracional aos seus pontos de vista. A gente pode pensar que, em algum grau, ele pode chegar à intolerância. Pode levar aos extremos da intolerância. Então, esse apego irracional aos pontos de vista está nos levando a uma convivência perigosa. Se não são as guerras que nos parecem tão longe de nós, são as relações mais comuns da família, do trabalho, dos amigos.
Nós sabemos que tem situações que uma simples conversa vira um embate. Nesse caminho, o Haroldo faz nessa palestra um caminho até chegar na intolerância. Ele diz assim: vem uma ansiedade, aí vem a inquietação, um desconforto nessa situação que está nos incomodando, uma discordância, uma diferença, e aí aquela tempestade emocional do capítulo que eu li antes. Se a gente vai cultivando esses sentimentos, chega ao fanatismo. Se a gente vai alimentando esse desconforto e essa vontade de guerrear, essa vontade de bater boca do embate, vai chegar, enfim, na intolerância. E por que falar nisso? Porque a pessoa fanática, ela é incapaz de admitir, de reconhecer que o outro pense, que o outro haja diferente dela. E nos dias de hoje, facilmente caímos nessa armadilha. Porque nós somos o perfeito, o alecrim dourado. E o resto das pessoas que não pensam como nós são um bando de ignorantes. Quantas vezes, contrariados, a gente pensa, gente, ele não tem noção. Por quê? Ele só tem outro entendimento. Tem uma passagem do livro Luz Acima, capítulo 31, do irmão X. Chama Os Maiores Inimigos. É uma passagem. E o Simão Pedro está caminhando com Jesus. E aí pergunta: Senhor, como saberei onde vivem os nossos maiores inimigos? Quero combatê-los a fim de trabalhar com eficiência pelo reino de Deus. E Jesus responde: a experiência tudo revela no momento preciso. Para os que possuem olhos de ver e ouvidos de ouvir, uma hora, às vezes, basta ao aprendizado de inesquecíveis lições. Ele não achou muito boa essa resposta, seguiram caminhando. Ao longo do caminho, Pedro achou que eles seriam atacados e já saiu em cima daquela criatura que aparece e ele reconhece que é o irmão dele. E aí Jesus aproveita para a primeira lição e diz assim: o medo é adversário terrível. Andaram mais um pouco e foram destratados por um levita. E Pedro reagiu e discutiu, cheio de cólera, longe das noções de tolerância fraterna. E aí mais uma vez veio a lição do mestre. Pedro, qual é a primeira obrigação do homem que se candidata ao reino celeste? E ele responde: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E aí Jesus diz: terás observado a regra sublime neste conflito, Pedro? Recorda que, antes de tudo, é indispensável o nosso auxílio ao que ignora o verdadeiro bem, e não esqueças que a cólera é um perseguidor cruel. Seguiram caminhando, e um relato de ingratidão de uma outra pessoa, e o Pedro já se alterou e começou a amaldiçoar o ingrato. Mais uma vez, Cristo pergunta: Pedro, quantas vezes perdoarás a teu irmão? Pedro sabia todas as lições, ele não conseguia aplicar de forma que Jesus queria, mas ele sabia. Ele responde: até 70 vezes 7. E o amigo celeste contemplou calmo e rematou: a dureza é o carrasco da alma. Continuaram caminhando e Pedro foi intolerante. E Jesus diz: a vaidade é um verdugo sutil. Quando chegaram à hospedaria, diante dos acontecimentos políticos da época, Pedro novamente foi muito incisivo numa maledicência. E o Cristo fala para Pedro, já que ele foi calado por Jesus. Jesus disse assim: estejamos convictos de que a maledicência é algoz terrível. E continua Jesus: Pedro, há precisamente uma hora procurava situar o domicílio de nossos maiores adversários. De então para cá, 5 apareceram entre nós: o medo, a cólera, a dureza, a vaidade e a maledicência. Como reconheces, nossos piores inimigos moram em nosso próprio coração. E sorrindo finalizou:
dentro de nós mesmos será travada a guerra maior. É uma luta interna e constante para que a gente dome em nós as nossas dificuldades para lutar contra a intolerância. O fanatismo é essa incapacidade da relação com o outro. É uma profunda aflição. O Haroldo diz que neste momento da nossa evolução como espíritos, se ele pudesse definir a transição planetária com uma única palavra, ele diria fanatismo. Porque tem uma defesa violenta e intransigente de pontos de vista. Uma incapacidade enorme de não pensar no conjunto, em todas as relações, no trabalho, na política, e agora, muito mais aparecendo entre países. Por isso, revisar o caminho que nos leva a isso. Eu me inquieto, eu me incomodo. Eu tenho uma incapacidade de lidar com as diferenças. Vem a tempestade emocional, que vai do fanatismo para a intolerância. E aí ele diz que tudo isso acaba virando manchete de jornal. Ele dá um exemplo que na época da palestra ele disse que tinha visto uma notícia que o namorado matou a namorada porque ela não quis mostrar o WhatsApp para ele. E exemplos dessa intolerância nós temos aos montes, infelizmente. Só se falar em feminicídio aqui no estado, são números bem tristes. E aí, a partir da nossa intolerância, que nós vamos nos segregando. Quem concorda comigo fica perto de mim. Quem não concorda comigo fica longe. Que é o quem está fora e quem está dentro das minhas ideias. E aí nós vamos caminhando, diz o Haroldo, para barbárie. Porque quanto mais egoístas nós vamos nos tornando, mais primitivos nós vamos ficando. Que é o retorno à barbárie. Porque para sair de uma discussão e agredir, hoje é um limite muito pequeno. O resolver no braço. Não concorda comigo? Eu vou resolver na agressão. E aí a gente tem que pensar na importância de uma educação espiritual e emocional, que nos prepara para a dor, que nos prepara para a rejeição, que nos prepara para as desilusões, que nos prepara que aquele mundo maravilhoso que a gente queria que funcionasse todo ao nosso redor, ele não existe. A gente pode pensar assim, de várias situações de jovens muito bem amparados materialmente falando, super inteligentes, e que do nada se sentem no direito de agredir um morador de rua, ou de agredir um cachorro. Que intolerância é essa? Do simples fato de uma pessoa ou de um animal existir. Nós estamos vivendo uma sociedade em que a intolerância se expressa pela violência física e verbal. É só andar nas redes sociais aí para dar uma opinião, e aí vem o bom e o ruim. E aí a gente pode pensar a que ponto nós chegamos. Porque a gente não pode normalizar essa violência. Você pode pensar, ok, temos a violência, temos a maldade, mas nós vamos ser tolerantes com a violência e com a maldade? Ser tolerante não é ser conivente. Nós estamos nesse mundo de provas e expiações, e isso é como se fosse uma escola para nós. Nós aprendemos e somos avaliados. E aqui acho interessante que o Haroldo diz que aquilo que aprendemos ao longo das encarnações são testados. Paciência, caridade, ele ainda brinca. Foi trabalhada em ti a paciência. Quem vai ser colocado do teu lado? Alguém que te teste a paciência. Eu vou fazer a caridade. Aí eu topo com o ingrato. A gente faz a caridade querendo aplausos e obrigado, e aquela criatura não faz menção nenhuma. E a gente tem que trabalhar com esse sentimento de ingratidão que a gente interpreta. Então, isso é uma escola que a gente vai testando aquilo que a gente aprende. E ele fala que o teste da tolerância é o mal. E aí que Jesus nos ajuda para sair dessas tempestades emocionais que nos levam ao fanatismo e à intolerância, para que a gente possa passar na prova.
No livro Opinião Espírita, no capítulo 32 também de Emmanuel, tem um texto chamado Tolerância e Coerência. E diz assim: precisamos pensar que uma pessoa tolerante é alguém que cultiva a disciplina, o respeito, obedece às leis divinas e promove o bem. E aqui precisamos diferenciar entre ser bonzinho e ser bondoso. Jesus não era bonzinho. Deus não era bonzinho. Não é bonzinho. Deus é justo e bom. Bondade sem justiça é incoerência. E aí Emmanuel diz: compreender e desculpar sempre, porque todos necessitamos de compreensão e desculpas nas horas do desacerto, mas observar a coerência para que os diques da tolerância não se esbarrondem, corroídos pela displicência sistemática patrocinando a desordem. Ser tolerante com a pessoa, mas corrigir o ato. E isso não é ser conivente. Jesus diz: amai os vossos inimigos. E o Senhor ensinou-nos realmente a amá-los, através dos seus próprios exemplos de humildade, sem servilismo, e de lealdade sem arrogância. Sobre Judas, preferiu estender-lhe mãos fraternas até a última crise de deserção, ensinando-nos o dever de auxiliar os companheiros da tarefa na prática do bem, enquanto isso se torne possível. Jesus entendeu a todos, beneficiou a todos, socorreu a todos e esclareceu a todos, demonstrando-nos que a caridade, expressando amor puro, é semelhante ao sol que abraça a todos, mas não transigiu ao mal. Isso quer dizer que fora da caridade não há tolerância, e que não há tolerância sem coerência. Ele fala aqui: combater a doença, mas acolhe o doente. Quantas vezes na nossa intolerância a gente quer, além de combater aquele que a gente julga adversário, ao invés de acolher. Pode até estar fazendo um erro de verdade, mas aí ele fala: a verdade é que a intolerância é um vírus, e a gente tem que combater a doença e não o doente. Não é condenar quem erra, mas também não é ser conivente com o erro. Um exemplo clássico de Jesus na passagem da mulher adúltera. Ele não foi conivente com ela. Ele acolheu. Ele disse: eu não te julgo, mas não voltes a pecar. Não houve aplauso pelo que ela fez, mas também ele a acolheu e orientou para que não fizesse de novo o que ela fez. Então a gente pode até errar e ser perdoado. Então eu posso fazer o que eu quiser, que Deus perdoa? Vamos pensar na mensagem do livro Alma e Luz, que é o capítulo 19, sobre perdão e tolerância de Deus. As palavras do Mestre na cruz oferecem um roteiro de pensamentos profundos nesse sentido. Perdoa-lhes, meu Pai, porque não sabem o que fazem. Essa frase representa uma sentença básica da responsabilidade que o assunto envolve em si mesmo. No momento do Calvário, em que a dor estava em Jesus, Jesus roga o perdão de Deus para as criaturas, mas ele justifica. Precisa perdoar, porque eles são ignorantes. Seu motivo profundo era o da ignorância em que os homens se mergulhavam. O mestre compreendia que não se deve invocar a tolerância de Deus sem razão justa, como nunca se abusa de um pai abnegado e carinhoso. Na cruz, Jesus pediu perdão pela ignorância. E qual a ignorância nós estamos mergulhados? Do que nós já aprendemos do Evangelho de Jesus, isso nos habilita a passar pela intolerância alheia sem que a gente seja contaminado? Porque nós não somos mais tão ignorantes. Se Jesus pediu perdão aos ignorantes naquela situação, qual é o grau da nossa ignorância, daquilo que a gente já aprendeu, para poder lutar contra esses embates que a gente mesmo provoca? Ninguém foge da justiça divina, mas só a educação e o amor nos salvam da barbárie. Como sempre agraciados com a misericórdia de Deus, em algum momento vamos ter que prestar contas do que fizemos com essa tolerância divina. O Haroldo diz que num tempo de tantas indefinições, que a nossa tolerância não seja conivência com o mal.
respeito ao próximo, respeito à diferença, mas lembrar que existem leis morais e que cada consciência irá responder sobre seus atos. E aí eu finalizo com outro trecho do mesmo capítulo que eu iniciei essa reflexão da noite de hoje. O perdão é o único antibiótico mental suscetível de extinguir as infecções do ressentimento no organismo no mundo. Perdão entre dirigentes e dirigidos, sábios e ignorantes, instrutores e aprendizes. Benevolência entre o pensamento que governa e o braço que trabalha, entre a chefia e a subalternidade. Ou nós nos desculpamos uns aos outros na condição de espíritos frágeis e endividados que ainda somos, quase todos, ou a nossa agressividade acabará expulsando a civilização nos cenários terrestres. Eis porque Jesus, há quase 20 séculos, nos exortou, ou seja, nos estimulou a perdoarmos ao que nos ofendam 70 vezes 7. Ou melhor ainda, 490 vezes. Tão só nessa operação aritmética do Senhor, resolveremos a crise da intolerância, sempre grave, em todos os tempos. Repitamos, no entanto, que a preciosidade do perdão não se adquire nos armazéns, porque na essência, o perdão é uma luz que irradia, começando de nós. Que Jesus nos envolva com a sua paz. Passamos para o segundo momento dos nossos trabalhos, que é o momento do passe. Na certeza que nós vamos receber o que viemos buscar, vamos orar, fazer a nossa oração silenciosa, pedindo a Jesus aquilo que desejamos, tanto para o nosso corpo físico, como para o nosso corpo espiritual. E que Deus esteja conosco, abençoando esse ato de caridade. Estás manifesto. Sinto que a tua paz me envolve quando elevo assim meu pensamento a ti. A energia divina interpenetra todo o meu ser, dando mais vitalidade e equilíbrio a cada célula, a cada neurônio do meu corpo. Meu organismo vibra em plena harmonia com a natureza e todos os meus órgãos estão trabalhando na plenitude das suas funções. Assim, ó Pai, Senhor do Universo, com o pensamento e as emoções voltadas para Ti, a vida vibra em mim e a saúde plena se estabelece, de acordo com Tua soberana vontade e a justiça e o amor que presidem toda a Tua obra. Minha alma se enche de gratidão e meu coração canta a alegria de viver na plenitude do Teu amor. Pai nosso que estais no céu e em toda parte estais manifesto.
que sois todo poder e bondade. Dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes da vossa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos de braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, que queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa divina imagem. Agradecemos de todo o coração por essa oportunidade de aqui nos encontrarmos reunidos, em nome de Jesus. Pedindo a Ele que nos abençoe, abençoe a nossa semana, abençoe a nossa família, e que nós possamos estar em paz com as suas bênçãos divinas. E assim está encerrado o trabalho na noite de hoje.